gravação iniciada, vamos aguardar alguns segundos. Bem, bom dia a todos. A partir deste momento, eu declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Jogadora do dia 12 de agosto de 2022. Todos estão confirmados, iniciando sessão. Temos 2 processos na pauta, sendo que um deles, que é o processo relativo ao AIN 41.38.187, autuado é 3 Corações Alimentos S.A., é um recurso misto de relatoria da doutora Daniela. Houve pedido de retirada de pauta por conta do impedimento da patrona responsável pela realização da sustentação oral de comparecer à sessão do dia de hoje. Eu me antecipei diante desse pedido e me manifestei com a concordância da retirada, não vejo problema, desde que seja por uma única vez, né? Então, e foi dito que acho que na semana que vem a patrona já estará disponível para a realização da sustentação oral. Aí fica a critério da doutora Daniela, relatora, pautar esse processo para uma próxima sessão. Então, eu estou de acordo, se todos estiverem de acordo também, a gente retira esse processo de pauta e parte para o processo remanescente. Acho que todos estão de acordo, né? Não tem. Sim, não vejo empecilho, não é? Acho que a decisão é da presidência e eu não vejo, na condição de relatora, eu não vejo empecilho. Por mim, podemos devolver o processo diretamente para a agenda da pauta. Perfeito. Eu não sei se ela conseguiria pautar para a semana que vem ou para daqui a 2 semanas, mas conforme for a possibilidade técnica. Eu acho mais seguro, até acho que tecnicamente conseguiria pautar para a semana que vem, mas eu acho mais seguro, eu não sei exatamente qual a data que a patrona estaria disponível, mas eu entendo que mais seguro seria, no mínimo, para daqui 15 dias. Né? Conceder 15 dias de adiamento. Não vejo empecilho. Perfeito, então, doutor Demar. Eu vou formalizar a retirada de pauta e eu devolvo para agendamento da pauta, né? Acho que sim, pode ser? Eu devolvo para o relator. É que se for para o agendamento da pauta, talvez entre semana que vem, acho que esse é o ponto. Melhor devolve para mim, então. A gente é que tem que indicar. O processo fica disponível para agendamento, mas tudo bem. Mas devolve para mim, porque o voto não está nele. Devolvendo para mim, eu carrego o voto, porque o voto tá bom. Tá. Se tiver alguma alteração em função da sustentação oral, depois, mas aí eu já carrego o relatório e o voto e devolvo para a pauta. Perfeito. Então, já que será adiado, devolvo ele com voto. Devolvendo para o relator. Obrigado. Processo devolvido para a relatora. Então, processo relativo ao AIN 41.38.187, 3 Corações Alimentos S.A., retirado de pauta. E aí a gente parte do julgamento do processo remanescente, que é Log Center Logística Limitada, AIN 474.29, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal. Tem pedido de sustentação oral, não sei, tem a doutora Bárbara que acompanha o julgamento. Olá, bom dia. Não, na realidade, eu só estou acompanhando mesmo, porque eu sou da equipe da patrona que não pôde comparecer hoje, então eu vim só por questão de garantia, e se não tiver problema, eu gostaria de terminar de acompanhar a sessão. Perfeito, sem problema. Obrigada. Então, doutor Faisal, vamos para o relatório e voto da Log Center. Okay. Pode iniciar, por favor, faça a leitura da acusação das acusações e, na sequência, o voto do senhor, por favor. Obrigado, doutor Samuel. Bom dia a todos novamente. Doutor Samuel, por favor, se puder abrir a edição do voto, aí eu já atualizo o voto que está no sistema, para que todos possam acessar e acompanhar a leitura.
já deve estar disponível para o senhor, doutor Fessler. Acabou de abrir. Obrigado. Vou atualizar aqui. Eu já atualizei, então, o voto no sistema. Vocês já podem acompanhar, então. É um processo bastante volumoso. Eu vou ler aqui o relatório, a acusação, e depois vou passar o voto. Trata-se de lançamento de ofício consubstanciado em auto de infração fundado nas seguintes acusações. Na verdade, é uma acusação só. O contribuinte acima identificado, enquadrado no regime de apuração periódica, RPA, deixou de pagar ICMS no valor de R$ 13.884.532,56 de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, conforme demonstrativo analítico 01 e demonstrativo sintético 02 juntados na condição de substituto tributário por ter recebido mercadorias diretamente de outro estado sem a retenção antecipada do imposto. Há que ser ressaltado que a empresa do infrator exerce atividade de armazém geral e, em virtude do depositante das mercadorias estar localizado em outra unidade da federação, o armazém geral está obrigado a calcular e pagar o imposto incidente nas operações próprias e nas subsequentes, de acordo com normas relativas no regime tributário da ST previstas na legislação, no período da apuração em que ocorrer a saída das mercadorias com destino a estabelecimento localizado no território paulista. Pois bem, houve impugnação, primeiro julgamento, e um primeiro recurso ordinário que foi distribuído à 8ª Câmara também, e esse recurso ordinário inicialmente anulou o auto de infração. Eu coloco tudo isso no relatório de forma mais detalhada, mas só sinteticamente para que todos entendam. Esse primeiro recurso ordinário julgado na 8ª Câmara, ele foi objeto de recurso especial, que anulou essa decisão e determinou o retorno do processo para um novo julgamento. A decisão anterior havia anulado o auto de infração por descrição insuficiente da infração, obscuridade do libelo acusatório, cerceamento de defesa auto nulo. Essa ementa do primeiro recurso ordinário julgado pela 8ª Câmara Julgadora. O processo retorna para a 5ª Câmara e ele foi convertido em diligência já algumas vezes. Essa seria, na verdade, a 3ª vez que retorna já de diligência. Eu relato detalhadamente todas essas fases processuais aqui no meu relatório, mas acho que não tem necessidade de ler detalhadamente todo esse ponto, né? Vou seguir aqui na leitura do voto. A partir do item 16. Pois bem, as folhas 130.761 a 130.764, notem que o processo é bastante volumoso, né? A colenda da 5ª Câmara Julgadora, nos termos do voto do ilustre relator Dr. Samuel de Oliveira Magro, converteu novamente o julgamento do recurso ordinário em diligência para que o fiscal autuante refizesse os demonstrativos sintéticos com os critérios apontados na referida decisão, bem como utilizando o IVA-ST original no cálculo do ICMS-ST devido nas operações em tela, né? As folhas 130.768 e 130.770, o ilustre agente autuante se manifestou e apresentou um novo quadro sintético, tendo o contribuinte se manifestado nos termos da petição de folhas 30.000, 130.000, 778 e seguintes, com os seguintes destaques para sua conclusão. Eu vou ler aqui algum trecho da manifestação final do contribuinte após a última diligência. Sendo assim, repise-se que os demonstrativos apresentados não atendem ao determinado por este julgador, e nem ao princípio da verdade material, que devido à ausência de atendimento ao disposto do decisório de folhas 130.761
130.762, impede a devida apuração dos valores. Apenas por amor ao debate, por não concordar a autuada com a acusação fiscal, bem como com a forma do cálculo apresentado, argumenta que os demonstrativos elaborados pela fiscalização apresentam indevida apuração e desatendimento ao determinado por esse julgador. Isto porque, se tomarmos como base os argumentos fazendários e a metodologia de cálculos adotada, o valor supostamente devido seria o aviltante montante de R$ 8.461.852,52, pois o AFR, ao refazer o cálculo para voltar à utilização do IVA-ST original, utilizando-se do valor total do imposto ICMS-ST do ano 2011, sendo que se utilizarmos a mesma sistemática da fiscalização, mas aplicando um fator de desconto para todas as operações, considerando as alíquotas utilizadas para cada item e aplicando sobre a base de cálculo ajustada da subvenção tributária e não sobre o valor total do imposto, o valor a ser apurado é bem menor, algo em torno de R$ 1.181.880,58, que por conta da ausência de explicação de como foram obtidos os fatores de ajuste, com exemplos de cálculos, não permite a devida apuração por parte do autuado, que impede a aferição de sua parte de sua parte nos cálculos apresentados. Vale rememorarmos que o valor anteriormente apresentado pela acusação foi de R$ 13.884.532,16, valor original do auto, R$ 8.616.150,44, valor da primeira revisão do IVA-ST original, folha 130.713, R$ 8.461.852,54, valor da segunda revisão, com o IVA-ST original de folhas 130.769. Note-se que a apresentação de demonstrativo sintético com a utilização dos valores totais, ainda que mensais, não atende ao determinado pelo julgador, pois causa distorção nos valores, devendo, por conta disto, ainda que não sendo possível a apresentação de demonstrativo analítico, ser efetuada a apuração com a aplicação do fator de desconto sobre todas as operações e para cada item, com demonstração através de planilhas segregadas, o que, no entendimento da autuada, não foi realizado, mas que se torna imprescindível para se obter a correta apuração. Terminando aqui o trecho da manifestação final do contribuinte. Portanto, pelo aqui arguído, mais uma vez a fiscalização não atendeu a determinação deste julgador. Esqueci de fechar aspas aqui. Portanto, pelo aqui arguído, mais uma vez a fiscalização não atendeu a determinação deste julgador, não restando devidamente demonstrados os cálculos dos valores apurados, motivo pelo qual requer que seja convertido o julgamento em nova diligência para que a fiscalização aplique o fator de desconto sobre cada operação, considerando as alíquotas utilizadas em cada item e sobre a base de cálculo ajustada da subvenção tributária, demonstrando através de planilha e segregação e não sobre o valor total do imposto. Entendo que, nos termos da manifestação acima, embora tenha os autos retornado à diligência, deixou de observar o ilustre FR os fundamentos da decisão de folha 130.761 a 130.764, que foi expressa a determinar que, para possibilitar a verificação da regularidade dos cálculos realizados, as operações sujeitas às alíquotas de 12% e 25% deverão ser segregadas em planilhas, e, para sua perfeita compreensão, deverá ser apresentada a explicação de como foram obtidos os fatores de ajuste, com exemplos de cálculos. Sendo assim, assiste razão ao contribuinte em sua manifestação acima, no que se refere ao atendimento, está errado aqui também, ao atendimento da última diligência, uma vez que, conforme se observa da planilha sintética de folhas 130.798 a 130.770, nas operações sujeitas às alíquotas de 12% e 25%, não houve a segregação dos cálculos com a explicação de como foram obtidos os fatores de ajuste e exemplos. Fato esse que cerceia o princípio do contraditório e da ampla defesa. Dispositivo, pelo exposto, converto novamente o presente julgamento em diligência,
para que ilustre agente autuante, nos termos da decisão anteriormente proferida e da manifestação do contribuinte acima citada, em complemento da diligência anterior, apresente novo demonstrativo sintético, utilizando o IVST original no cálculo do ICMS-ST, cujas operações estão sujeitas às alíquotas de 12% e 25%, que deverão ser segregadas em planilhas, para sua perfeita compreensão. Também tem um ajuste aqui. Devendo ser apresentada explicação de como foram obtidos os fatores de ajuste com os exemplos de cálculos para que possa ser assegurada a ampla defesa e o contraditório. É como voto e submeto aos meus pares. Eu vou fazer alguns ajustes pequenos aqui no voto, que eu notei alguns errinhos durante a leitura, e devolvo a palavra ao doutor Samuel. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Faisal, parabéns pelo voto. Eu ainda estou examinando aqui alguns documentos e, caso algum de vocês queira algum esclarecimento ou já se manifestar, fique à vontade. Eu queria pedir licença, doutor Faisal e aos colegas. Na verdade, eu entendo, eu vi a petição do contribuinte falando sobre o entendimento dela de que a planilha, a decisão não teria sido atendida, a solicitação da diligência. Entretanto, nos documentos que foram apresentados pelo fiscal, ele fez no demonstrativo de folha 130.768 dos autos, a segregação em cada mês, né, para janeiro de 2011, fevereiro de 2011, ele fez a segregação das operações por alíquota de 12%, 18%, 25%, mostrou que o percentual dessas operações em relação ao percentual total das operações realizadas naquele período, qual é o fator de ajuste que está na legislação para ser aplicado no caso da alíquota de 12%, 18% ou 25%, e aí para cada mês ele apurou o fator de ajuste daquele mês que deveria ser utilizado no cálculo do imposto. Então, esse primeiro demonstrativo dele é justamente o demonstrativo de como foi obtido o fator de ajuste aplicado no novo demonstrativo sintético que foi apresentado às folhas 130.769. Então, as folhas 130.769, ele utilizou esse fator de ajuste que foi apurado no demonstrativo anterior para calcular o valor do ICMS-ST devido. E textualmente, em seguida, ele apresentou as informações sobre os fatores de ajuste que estão colocados na legislação, para as alíquotas, o fator para a alíquota de 18% e para a alíquota de 25%, e como que é calculado esse fator de ajuste. Então, o meu entendimento é de que a diligência foi cumprida, porque o primeiro demonstrativo, ele demonstra os valores apartados das operações em função de cada uma das alíquotas e a forma como foi obtido o fator que ele usou para ajustar o cálculo do ICMS-ST que deveria ser exigido. Nesse sentido, eu entendo que a conversão de diligência ela pode causar apenas uma conturbação nos autos, que já foram e voltaram tantas vezes ao fiscal que fez a lavratura, né, ao fiscal autuante, e era isso que eu queria expor, que assim, no meu entendimento, restou demonstrados os ajustes que foram aplicados pelo fiscal no cálculo do ICMS devido. Obrigada. Entendido, doutora Luciana, obrigado. Obrigado, doutora Luciana, pela manifestação. Só para esclarecer,
Esse processo aqui, a autuação foi, no início, foi lavrada com IVA ajustado, né? Então, primeiro houve uma discussão se a base seria IVA ajustado ou não. Quando o processo retornou do recurso especial, a Quinta Câmara afastou o IVA ajustado. E aí, então, ficou essa discussão de como refazer esses cálculos e reabrir a possibilidade de rediscussão, né, desses valores. O contribuinte, aí eu concordei com o contribuinte, ele entende que não está ainda satisfatoriamente cumprida a diligência. Ao meu ver, embora isso já tenha, esse processo já tenha sido convertido em diligência outras vezes, e como existem dúvidas e discussões sobre os cálculos, né? Porque os cálculos originais aí estão sendo todos refeitos, né? Os cálculos que originalmente estavam no alto. Eu acho que uma nova conversão para atender o último pedido do contribuinte não prejudicaria, a não ser a questão do tempo, né? Que eventualmente possa levar. Mas, no mais, acho que vai ajudar a esclarecer e a sanar eventuais dúvidas que o contribuinte apontou nessa sua última manifestação. Por isso que voto nesse sentido, mas fiquem à vontade. E essa discussão se atendeu ou não, não é nova, né? Estou percebendo aqui, pela leitura tanto do... Não é nova, já houve anteriormente, exatamente. Fica uma discussão sobre se foi atendido ou não, e também uma anterior à própria representação fiscal destaca que entende que foi atendida parcialmente, mas anterior, não a última. É que a decisão anterior, a Câmara tinha solicitado que fossem feitos novos demonstrativos analíticos. E aí ela foi atendida posteriormente justamente porque o fiscal esclareceu que ele não teria como refazer todos os contribuintes analíticos da autuação. E aí, com base nisso, foi feita uma nova diligência solicitando que fossem refeitos os demonstrativos sintéticos, mas que para os demonstrativos sintéticos que fossem apresentadas essas memórias de cálculo. E aí agora foi feito esse retorno com o demonstrativo sintético e a memória de cálculo. Perfeito. E a proposta, doutor Faisal, justamente é atendendo ao pedido do contribuinte, né? Correto. Ele Ele pede alguns esclarecimentos a mais. Correto. Eu também não eu tenho receio de seguir dessa forma e, eventualmente, gerar uma nulidade novamente. Concordo, já é aqui anunciada pelo contribuinte, né? Correto. Eu não me oponho, eu estou de acordo com a proposta. E acho que está bem fechada a sua proposta de conversão, né? O problema é quando a gente tem uma proposta de conversão bastante genérica ou aberta, e aqui eu entendo que está bem direcionada, bem pontual e difícil não atender. Doutor Ramon, doutora Daniela, fica à vontade. Ou se podemos encerrar o debate. Estou satisfeito. Também sou satisfeita, senhor presidente. Parabéns, Faisal, pela análise do caso, Luciano, pelas colocações. Mas vou acompanhar o relator, doutora Luciana, em especial, porque entendo pela complexidade dos cálculos e a falta de um esclarecimento sobre a forma como esses cálculos foram elaborados. Sim, entendo que é necessário que o autuante
esclareça o método usado nos cálculos. Talvez até todos os cálculos estejam já apresentados no processo. No entanto, pela falta de maiores esclarecimentos para acompanhar essa diligência, que ele apenas juntou as planilhas, não nos... Eu entendo até que chega tem uma mácula no sentido de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, porque é de tamanha complexidade os cálculos que dificulta a compreensão pela parte dessa A matéria. E alegação do talvez até contribuinte é nesse sentido. talvez a principal dificuldade do contribuinte seja nesse sentido. Da análise que faço, quer me parecer que o fiscal já fez todos os cálculos. No entanto, o contribuinte tem o sentimento de que faltam falta parte dos cálculos, na verdade, pela ausência de esclarecimentos do agente autuante. Então, talvez não sejam necessários novos cálculos, mas talvez apenas as explicações. E eu entendo que é imprescindível para o pleno exercício do direito de defesa. E por isso acompanho o doutor Faisal na diligência. Entendido. Obrigado, doutor Daniel. Já estou verificando o quórum. Doutor Samuel, só uma questão de ordem. Dado o volume do processo, seria o caso de conceder 60 dias ou 30 dias já é suficiente, tendo em vista que já foram 2, 3 diligências anteriormente? Você fixou 30 dias, é isso? Não, eu não fixei prazo algum, mas o prazo ordinário é de 30 dias, correto? Então, eu estou perguntando... Não, eu entendo que é razoável 30 dias. Mais pensando no volume, né? O processo é um processo bastante volumoso, mas já voltou, né, 2 vezes anteriormente em diligência, acho que ele já tenha isso aí. Com certeza. Planilhado, talvez. Então, todos confirmaram presença, iniciando votação. Todos votaram por unanimidade, acompanhando o Dr. Faisal, relator, pela conversão do julgamento em diligência nos termos do voto do Dr. Faisal. Encerrando a votação. E julgamento do processo relativo ao AIN 474-29, cuja autuada é Log Center Logística Limitada. Com isso, a gente encerra a sessão. Então, portanto, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, no dia 12 de agosto de 2022. Sessão encerrada. Oswaldo, por favor, pode finalizar a gravação